Salmos de número 11, e vamos estudar o 11 e o 12. Hoje o conteúdo não está muito complexo não, viu? Eu dei uma lida também, por cima, assim, que eu estava lendo. Pode ser que ajude, é muito relativo, mas eu vou ver se a gente estuda o hino nacional para, talvez baseando-se no que a gente vai aprender com o hino nacional, a gente vai ter uma noção dessas expressões de salmos. Porque se tratando de ser textos poéticos, né, tem algumas palavras, algumas frases, algumas declarações e expressões, tanto, entre aspas, incompreensíveis, né? Então a gente vai entender por que esses textos poéticos têm essas frases, qual a importância dessas mudanças linguísticas e como entendê-las, para que não ficamos reféns, né? Como muitos ficam, de salmos, achando que é um texto de autoajuda, algo simplesmente massageia o ego, as nossas vaidades, ou apenas consola a alma triste, quando na verdade é algo muito além. Para a gente saber o que, como chegar a esse nível, faz necessário entender um pouco da poesia em si. Por que eu falo hino nacional? Claro que poderíamos pegar qualquer outra música secular aí e fazer um paralelismo, mas as palavras das músicas seculares são comprometedoras. Então é melhor o hino nacional, que é algo que a gente pode chamar de civil, né? Político. Não tem nenhum viés que comprometa. Ok? Bom, então vamos à leitura. Salmos de número 11, verso 1 diz: No Senhor me refugio. Ponto. Como, pois, dizeis a minha alma, fuge para a vossa montanha como pássaro? Pois olha, os ímpios amam... Pois olha, os ímpios amam o arco. Põe as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que podem fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua porção, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e seu rosto está voltado para os retos. Vamos ao número 12. Salva-nos, Senhor, pois faltam os homens piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevalecemos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Ou quem é Senhor sobre nós, né? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, porém em segurança quem por ela suspira. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fogo, em forno de barro, purificada 7 vezes.
Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte. Quando o que é vil é honrado entre os filhos dos homens. Bom, percebem como o texto é um pouco incompreensível? Na leitura em si, quando lemos os textos poéticos, para entendermos essas expressões, essas colocações poéticas, se faz necessário a busca pelo significado das palavras, bem como das expressões. Porque ao ler, não parece ser o que vamos descobrir. Parece um texto qualquer, uma expressão de uma pessoa qualquer, mas tem um fundamento muito importante. É aí que vem a necessidade do estudo. Bom, primeiro Salmos 11, Davi está fazendo uma declaração. No Senhor me refugio. Ponto. Respondendo a alguém, ou fazendo uma declaração aleatória, não se sabe. Mas aqui ele começa a sua oração. No Senhor me refugio. Ou seja, aqui é um ponto de partida, ou pode entender que a consistência da confiança de Davi está em refugiar no Senhor. Nós aprendemos sobre duas coisas na aula passada, sobre o que é refúgio e auto-refúgio, ok? Muito bem. Aqui nós vemos que é um refúgio, parece que não, né? Daí vem a necessidade de entender o que é poesia. Quando o salmista diz, no Senhor me refugio, este refúgio é um refúgio temporário. Não é um refúgio eterno. O refúgio eterno será o refúgio salvação, onde não haverá perigo. Refugio é passageiro? Não. Não. Quando ele diz, no Senhor me refugio, ele está dizendo que no Senhor ele se esconde, ele se ampara no Senhor. Tá certo? Então, se nós ficarmos apenas nessa frase, que por si só já é curioso, a gente não vai ter o entendimento de em que circunstância ele se refugia no Senhor. Vai lá. Bom, começando então o Salmos 11, a frase que lemos foi, no Senhor me refugio. Na aula passada eu falei isso, vou falar de novo, que alguns chegaram agora, né? Na aula passada nós aprendemos sobre dois refúgios. Refúgio, no caso, auto-refúgio, né? Que trata-se de refúgio eterno, e o refúgio propriamente dito. Este refúgio que o salmista expressa no Salmo 11 não é o mesmo do que aprendemos na aula passada sobre o auto-refúgio, certo? Então vamos lá. Eu até usei uma expressão que este refúgio é um refúgio passageiro, não é um refúgio eterno. Como que você pode entender sendo passageiro algo que você refere-se a Deus? O Senhor é o meu refúgio. Se é refúgio, esse refúgio é passageiro? Aí cabe uma pergunta. A resposta é, dependendo do contexto e da circunstância, sim, é passageiro. Quando você tem Deus como teu auto-refúgio, você está fazendo menção ao refúgio eterno, salvação. Ok? Observa que Deus salvou Davi da primeira investida de Saul. Mas ele continuou correndo riscos. Que houve a segunda, houve a terceira, e houve outras e outras e outras. A primeira ele foi salvo. Não foi uma salvação eterna. Ele não estava eternamente livre de Saul. Ok? À medida que ele estava tocando a harpa, para que o espírito maligno saísse de Saul, Saul intentou matá-lo. Aí ele se desvencilha da lança e foge. E a partir dali houve sucessivas
tentativas de homicídio. Se Deus tivesse salvo Davi na primeira, e não houvesse mais as demais, poderíamos entender como sendo um livramento definitivo. Ok? Então ali, circunstancialmente, Deus foi refúgio de Davi. Ali. Mas houve outros momentos de risco, outros momentos de risco, outros momentos de risco. Isso significa dizer que Deus ali foi um refúgio, como eu disse, fictício. Só estava livrando daquele momento. Mas Deus ia permitir que ele passasse por outros perrengues. Ok? Então este refúgio que Deus ofereceu a Davi ali foi um refúgio fictício. Por quê? Deus precisava fazer Davi conhecê-lo de perto através do perigo. Então, se Davi não mais estivesse sob risco de morte, ele não teria a compreensão do que Deus significava para ele, como ele passou a ter a partir do momento que Deus deu outros e outros livramentos para ele. Mas isso leva até para o mundo de hoje também, porque muitas pessoas só lembram de Deus quando está em apuro. Mas aí é diferente. É diferente, né? Não é diferente, não? Porque essas pessoas que lembram de Deus, na verdade elas não lembram de Deus. Elas recorrem a Deus, não é uma lembrança. É no momento ali, né? Da aflição. Vamos chamar de intuição ou instintal. Assim como chama mãe, pai, chama por Deus. Instinto, né? Mas não como alguém que de fato depende de Deus. O Davi da Bíblia, ele era dependente de Deus. E todos quanto temem a Deus, servem a Deus, esses sim, quando clamam, é por dependência de Deus. E não por instinto. Observa que instintalmente tem pessoas que ainda clamam por Maria. Ave Maria. Está clamando por Maria. Nossa Senhora. Nossa não, mas tem gente que ainda clama por ela. É verdade. Ok? Então, está recorrendo a alguém que acha que pode lhe proteger. A pergunta e eu estou no livro de Isaías, né, a leitura diária, a pergunta ela, Maria, tem condições de proteger alguém? Obviamente que não. A senhora Aparecida tem condições de proteger alguém? Não. Mas, tradicionalmente, criou-se a cultura de que ela é padroeira, protetora. Então, os brasileiros acham que pode recorrer a ela no momento de apuro, quando, na verdade, não pode. Mas Deus é o refúgio daqueles que o temem. Então, se nós clamarmos por Deus, como fez Davi, ele nos ouvirá por quê? Porque nós o tememos. E Davi, ou um dos salmistas, podemos conferir, quando escreve nesse livro de Salmos, o número 37, vamos ver? Se vocês não quiserem abrir. 37 Salmos? Deixa eu conferir aqui. O Ariel hoje eu não fiz. Não fiz sim. É isso mesmo. Olha o que Davi diz. O 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então essa entrega, ela precisa ser a prova da confiança. Você só consegue entregar o seu caminho, o caminho é o futuro. Qual versículo? Verso 5. Verso 5. Ok? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Entregar o teu caminho, entregar seu futuro, entregar seu projeto. E pegar tudo que não confia nele. Confiar o quê? Descansa. Esquece que você tem um projeto. Porque está na mão de quem está cuidando. Se ele está cuidando, isso lhe causa o quê? Descanso. Mas geralmente o que a gente faz? A gente ora, entregando determinado projeto, determinada situação, determinado problema, meu Deus, e fica ansioso. Ai, isso aí como tá? Será que... Então não é confiança. E a Bíblia diz, Miqueias certamente escreveu,
que Deus conhece quem confia nele. Então não é minha afirmação, declaração, eu confio. Deus sabe se eu confio. Então eu não sei se eu confio, não. Porque nós seres humanos... Não podemos globalizar. Eu sei, mas eu estou dizendo assim. Eu não vou dizer que é só eu. Fale por tu. Né? O correto é falar por você. Você não pode englobar. Mas, digamos, tem... As pessoas falam, eu confio, mas quase todas as pessoas que eu vejo é assim, dessa forma. Mas o ideal é a gente falar de si. O ideal. Se confia ou se não confia. É uma coisa muito pessoal. Eu não posso pode dizer que eu trazer não confio terceiros. ou que eu não confio, que eu não sei. Agora, por quê? Eu creio que eu confio em Deus, né? Agora Não, cada Você não um... confia, você Se a Agora cada um fala... Ou eu confia, ou não você confia. confia. Agora, É primeiro, Deus que conhece, às vezes tu vai falar que confia e na hora tu não confia. mas daí, É isso aí que ele tá eu falando. sempre falo em sala de aula, gente, é melhor perguntar do que afirmar. Porque na pergunta você vai se identificar com a resposta. Bom, então eu não confio. Então eu confio. Porque de repente eu falo, eu Na não verdade, confio. nem o ser Aí vem uma humano se explicação, conhece. então eu confio. Ou o contrário, eu não confio. Quero ver na Quer hora dizer, que eu pega pra capar mesmo. Vamos lá. Aí a gente vai saber quem confia. Vamos lá. O que aconteceu com Davi? Davi foi, por isso que eu estou falando do refúgio de Deus. A primeira vez Deus livrou Davi, ok? Mas houve outras e outras. Certo? Por isso eu escrevi a frase aqui, ó. Confiança não é a garantia de uma vida tranquila. Quem confia esperando vida tranquila vai dar com burro na água. Confiança não é garantia de uma vida tranquila. O que é confiança? Confiança, aí é onde a maioria dos cristãos evangélicos estão frustrados no evangelho de Cristo. Na hora da tribulação você tem paz. Você sabe que tudo vai resolver, que ele vai... Na hora da tribulação, ele está contigo, mas haverá tribulação. Está no livro de Salmos. Desculpa, no livro de Apocalipse. Assim como guardaste, isso Jesus falando, a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei na hora da tentação. Então, se haverá guarda, é porque haverá necessidade de ser guardado. Deus não disse, não haverá tentação porque tu tens guardado o meu nome. Não, haverá tentação, mas eu vou te guardar. Mas ele também diz fugir. Agora precisa saber que momento você deve fugir. Porque aqui vem Fugir da tentação. aqui vem exatamente a resposta dessa frase aí. O caminho da confiança é contrário ao argumento de fugir. A Bíblia diz para fugir. Aqui, isso é argumento. Receba a terra. O caminho da confiança é contrário. Existe um momento de você fugir e um momento de você apenas se refugiar. Você não está fugindo, você está refugiado, está escondido. Quando Davi corta a orla do vestido de Saul, ele estava fugido ou ele estava afugentado? Ele estava afugentado. A Bíblia diz que ele estava no fundo da caverna. Ali significa o quê? Que ele estava refugiado, estava guardado. O inimigo entra no mesmo esconderijo, mas não aprofunda. Provavelmente, se houvesse uma ousadia igual a do perseguidor para o perseguido, haveria um conflito. Se Saul encontra Davi lá no fundo da caverna, haveria um conflito. Os valentes de Davi iriam protegê-lo, bem como os soldados de Saul iriam revidá-lo. O conflito, imagina, embaixo da caverna. Salve-se quem puder. E quem poderia ser salvo? Não se sabe. Até porque, geograficamente falando, ou arqueologicamente falando, não sabemos a altura, o espaço, que haveria suficientemente um espaço para levantar espadas, flechas, seja lá o que tivessem na mão. Então seria um lugar bastante restrito para um conflito do tamanho daqueles dois exércitos que ali estavam.
Eu imagino que a caverna deveria ser imensa, né? Mesmo que não. A imensidão, ok. Mas estou dizendo espaço suficiente para que eles se mobilizassem. Aonde ele se refugiou. Ok? Mas ali ele não estava foragido, ele estava afugentado. Quem levou para ali? O próprio Deus. Ok? Mas ele estava sendo procurado. Aí você fala, então o refúgio de Deus não é garantido, porque se o inimigo consegue entrar, como você pode se sentir seguro no refúgio que Deus te leva, quando o inimigo também pode entrar? Daí vem a diferença. O inimigo pode entrar, mas não pode aprofundar. Deus pôs limite no exército inimigo. Só com a permissão de Pegaram? Deus. Sim. Assim como o povo de Israel havia saído do Egito, os egípcios seguiram, Deus permitiu a fuga. E permitiu a perseguição. Só não permitiu os egípcios ter noção de espaço. Houve uma escuridão entre os dois povos e os egípcios não sabiam se estavam ou não acompanhando, ou aproximando-se dos israelitas. Eles sabiam que os egípcios se estavam aproximando, porém os egípcios não sabiam. Isso é o quê? Estratégia de Deus. Quando que Deus livrou o povo do Egito, o povo de Israel definitivamente? Quando houve a morte de seus inimigos. Mas enquanto isso, até o meio do mar, ainda havia perseguição. Só que a promessa de Deus a Moisés é que aquele povo do faraó nunca mais seria visto. E aí faraó disse para o povo de Israel: aquietai-vos, porque assim diz o Senhor. Este povo que hoje vedes, não mais os vereis. Então, quando o povo de Israel passa o mar, eles veem os corpos boiando, bem como as peças de carros, os cavalos boiando no mar. Foi promessa de Deus aniquilar o inimigo. Até que isso acontecesse, houve uma ferrenha perseguição. Davi, segundo a história, foram quase 10 anos de perseguição. Sabem o que é isso? Sob risco de morte. Porque Saul estava decidido. Houve essa conversa entre Saul e Jonathan. E Jonathan falou: olha, realmente meu pai está decidido a matar você. Mesmo sem ter motivos aparentes. Foi simplesmente por motivo de inveja. E consciência. Saul tinha consciência que Davi seria o sucessor. rei. Sim. E ele tomou a decisão. Nessa decisão, aí acontece a experiência que Davi foi adquirindo com Deus, a passo que Deus dava livramentos. Quando Deus deu o livramento, ali aproximou Davi de Deus. Deus deu outro livramento. Deus deu outro livramento. Outro livramento. Outro livramento. Quando Davi passou por um vale, por onde havia matança... Eles eram muito dependentes de Deus, né, naquele tempo. Não, todo o tempo. O povo de Deus sempre foi e sempre será dependente. É aí a palavra certa é essa, dependência de Deus. Mas então, igual existe... aqueles lá, eu ainda não sei não, viu? Deus é o mesmo. Era diferente. Não, a circunstância é diferente. O contexto é diferente. Mas a necessidade é a mesma. Confiar em Deus. É a mesma. Eu sei que é a mesma, mas o que eu quero dizer foi circunstâncias diferentes, foi coisas que aconteceram com ele sobrenatural, que é igual, é como a Bíblia diz, né? Que bem-aventurado os que não veem crer em Deus, igual nós somos nós hoje. Nós não vimos nenhum desses milagres, eles viram com os próprios olhos. As águas amargas se transformou em doce, o mar se abriu, eles passaram. É essas coisas que eu estou dizendo que a gente não viveu. Hoje nós temos uma fé, uma dependência de Deus, mas eu falo assim, o que eles viveram foi coisa assim tremenda, o que aqueles homens morreram por Jesus. Qual homens? Os discípulos de Jesus que andou com eles, sabe, aquela coragem de não negar Jesus e de morrer apedrejado. É isso que eu falo, entendeu? Mas aí... Uma coisa muito forte. Estou tentando entender assim, você fez menção ao sobrenatural. Quem viveu o sobrenatural foi o povo de Israel.
esta outra confiança já é o povo cristão, que já está dentro da... Não vou dizer que são nossos contemporâneos, evidentemente que não, mas já passaram a viver experiências que nós vivemos hoje. Então, mas você tem porque você falou de Moisés e está falando sobre a história. Sim, mas aí você trouxe história literal e figurada. Quando nós fizermos menção a essa frase, bem-aventurado do que não viu e creu, que aí foi Jesus quem disse para Tomé, né? Hoje nós não vemos tais milagres acontecerem como o rio abrir, mar, seja lá o que for, mas nós cremos que Deus é capaz de fazer isso pela sua palavra. Ok. Certo? Mas daí vem a questão. O que é confiança? Confiança não é o que você vê. Por isso que Jesus disse para Tomé, bem-aventurados os que não viu e creu. Porque você vê o mar abrir e dizer eu confio porque vi é uma coisa. Você dizer eu confio mesmo não vendo, aí é outro patamar. Questão de fé. Mas aí é fé. Nós hoje, né? Mas eu acho que acontece muitos milagres. Acontece nas nossas vidas, sim. Tem muita gente tá no hospital, entra na vida morta, do nada ele sarou. Tem muito milagre aqui. Você não pode olhar, mas tem... Eu mesmo vim de um milagre. Então, eu fui curada num sonho. E como que você fala que você não tem por isso Eu que tô não- falando assim, como essas pessoas, assim, o que eles viram com os próprios olhos, Mas é o que você tá entendeu? vendo em você própria. É o que eu estou falando, são circunstâncias diferentes. São diferentes, é o que eu tô falando. São experiências diferentes. Olha, presta você atenção, já é um gente, milagre presta pra atenção. tudo isso. Você só chega ao nível da confiança quando você passa por um convívio espiritual com Deus. Isso é verdade. Então, por isso que a gente precisa ter um pouco de cautela quando afirmarmos que confiamos ou não confiamos. Por quê? Se formos para o conceito, e é uma coisa que eu posso pagar? Pode. Se a gente for usar o conceito da confiança, Esse é o medo, né? Falar que Mas não pode. confia. Não, mas eu ia ter medo. Se você confia, você não tem medo. Aí não, na mas hora, de repente, a gente não confia. é por isso que é necessário. Na dúvida, a menos que não tenha dúvida. Se não tiver dúvida que não confia, ok. Mas não sabendo o significado da confiança, é necessário perguntar o que é confiança. Se salmista escreve, Salmo 37,5, entrega, ele está dizendo que você precisa, para fazer isso aqui, você precisa confiar. O verso 3 do mesmo texto, 37, diz, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Essa tranquilidade, de novo, não significa dizer que nada vai acontecer. Mas significa dizer que mesmo que aconteça, ele está contigo. Vai passar. Salmo 23, que é o muito lido, um dos mais queridos salmos de Davi, diz o quê? O Senhor é meu pastor. Eu vou ler, vou citar de acordo com a colocação original, certo? E não me faltará. O e nada me faltará, isso é um adultério. Isso é uma modificação. Tá certo? A expressão na língua original é e não me faltará. Quem não falta? O Senhor. Não é nada me faltará. Ok? Porque o próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele disse o quê? Aprendi a ter e aprendi a não ter. Então, se não teve, faltou. Aí vamos pegar os dois personagens, Paulo e salmista Davi, e vão dizer, para um não falta nada, para o outro faltou? Isso por quê? Porque alteraram a frase. A expressão original é, e não me faltará, referindo-se a quem? Ao próprio Senhor. O Senhor é meu pastor, ele, Senhor, não te falta. Ele vai estar contigo na bonança e vai estar contigo também na escassez. É o Adriano, vai lá. Ufa. Ele chegou de carro aí, dando a pau. Ok?
Então a gente precisa compreender essas coisas para entender quando o salmista diz assim, ó, isso aí eu já sei. deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Agora precisa saber, aliás, os Isso é desejos. verdade. Agora precisa saber quais são esses desejos. Não são Aqueles todos. que a gente não alcança, Não que a são- mão da gente não alcança. não são todos. Às vezes a pessoa deseja o mal de Às alguém. vezes é uma coisa... Às vezes a pessoa sei não. deseja o que o outro tem. Então esses desejos não jamais, atende, não. jamais serão atendidos. É. Então a gente precisa entender o que desejos são esses. Verdade. Porque podemos pegar esse texto e tirar de contexto e falar, mas Deus está escrito. Se confiar, Ele vai realizar os desejos. Meu desejo é esse, é esse, é esse. Desejo de vingança, desejo de morte, desejo de ter o que a pessoa tem. Isso, Deus jamais vai compactuar com isso. Confere? Agora, se é um desejo de transformação, um desejo de mudança, esses desejos, sim, Deus pode realizar. Agora, o desejo no sentido de inveja, de cobiça, jamais podemos pegar esse texto, tirar de contexto, para favorecer o nosso ego. Ok? Então, dito isto, vamos o que é confiança. Confiança. Confia no Senhor. Desconfiança. Confiança e desconfiança. Confiança e desconfiança. Vamos ao que é confiança e ao que é desconfiança. Confiança e desconfiança. É o significado, né? Colocar. Isso. Confiança e desconfiança. Escreva. Ok? Salmo número 11, verso 1 diz o quê? Olha o que o salmista escreveu. No Senhor me refugio. Em outras palavras, o que o salmista quer dizer aqui? Eu confio no Senhor. Meu não dá explicação. Então leia cada um a versão de sua Bíblia. São 11, né? O meu confio. No Senhor eu confio. O meu tá. No Eu Senhor, me refúgio. o meu é o primeiro, é? Era do No meu. Senhor eu Salmo. confio. Senhor, eu me refugio. Como dizeis, pois, a Mesma coisa, minha né, que tá alma. Vamos lá. É isso. Salmo 11. 11. Ah, Confio. No Senhor eu confio. No Senhor, eu me refugio. ok. Refugio. Fiel. Refugio. Refugio. Adriano? Eu confio. Confio ou refugio? Confio. Confio. Também. Confio ou refugio? Confio. Confio. Refugio. Ariel? Refugio. 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 Então, Alessandro, Adriano Tudo igual. e Mauro, a versão é confio. Na minha versão, ou na versão da minha Bíblia Thompson, na versão da King. Qual é a tua versão aí? A King também? Refugio. É, refugio também. A minha versão é a Almeida. Almeida revestida. Qual? Almeida. Sim, não. É ok. Ah, É corrigido pelo Almeida, mas essa Bíblia é de qual versão? É Scofield, é Thompson, é... eu só entendo como Almeida revestida. Ah, tá, tudo bem, você não entendeu. Mas enfim, vamos lá. Aí está refugio, confere? Refugio. Ok, 3 Bíblias aqui com referências. Refugio, E a 3 minha? Bíblias, confiança. Cadê não? É por isso que eu digo, quando é um texto poético, o significado, eles são semelhantes. No Senhor me refugio. Aqui,
Davi está dizendo, no Senhor eu confio. As versões que estiverem escritas no Senhor eu confio, é o mesmo que no Senhor eu me refugio. Você só vai refugiar em quem você confia e você só vai confiar naquilo que você tem como refúgio. Se você não confia em Deus, você acha que o refúgio dele não é garantido. Não é confiável. Daí vem a preocupação ou a gravidade da afirmação em não confio em Deus. Ok? Então, o que é confiança? Confiança, a palavra, eu até abri no dicionário ali, ó. Confiança é acreditar na segurança e nas boas intenções. Ok? Enquanto que desconfiança é a expectativa contrária. Acreditar na confiança. Vamos lá. Confiança é acreditar na segurança e nas boas intenções. Lembra que nós falamos de casamento? Se não houver confiança, não há amor? Sim. O que diz Paulo quando definiu o amor? O amor tudo crê. O amor não suspeita mal. O que é suspeitar mal? Suspeitar mal é sentir-se inseguro. Você leu no dicionário aí. É acreditar no começo. Vai no começo aí. Na segurança Na segurança E nas boas intenções. e nas boas intenções. e nas boas intenções. Então, quando você não confia, É verdade. você se sente inseguro e vê má intenção na pessoa. É. Mesmo que seja o contrário. É a tua desconfiança. Ok? Em se tratando de Deus, é a mesma coisa. Quando eu não confio em Deus, eu não me sinto seguro em servi-lo. Olha a gravidade. Não me sinto seguro em suas promessas, ou seja, não confio no que ele promete, porque ele não me traz segurança na sua promessa, na sua palavra, palavra que não inspira confiança. Isso é quando não confio em Deus. Eu confio em Deus? Daí vem a pergunta, diante do significado de confiar e desconfiar. Eu confio em Deus? Diante desse significado, a pergunta é, eu confio em Deus? Se salmista disse que o Senhor era seu refúgio, ele estava dizendo em outras palavras que ele confiava. Porque houve promessa. E a promessa, ela vem da verbalização, da palavra. Eu dou a minha palavra. Quando alguém diz, eu dou a minha palavra, você está confiando na pessoa. Quando a pessoa diz, eu dou a minha palavra, você diz, é mentirosa, você está desconfiando da pessoa. Em outras palavras, para ficar um pouco mais difícil ainda, quando eu disser não confio em Deus, estou dizendo que ele é mentiroso. Pegaram? Não, isso aí não é pra mim. Não, é por isso que eu Se digo. eu sirvo a Deus, Mas é por isso que eu digo, quando a gente diz que não confia em Deus, é perigoso. É importante em sala de aula a gente perguntar o significado, porque de repente a gente percebe que só falou algo sem pensar. E esse algo sem pensar, Deus ouve. mas se Deus conhece a gente, ele pode ouvir, mas ele não nos conhece. É daí que vem. Deus conhece quem confia nele. Então, E a pergunta é, quem confia nele, conhece ele? A confiança se dá através do quê? Do conhecimento. O conhecimento se dá através do quê? Convívio. Davi passou a confiar porque ele conviveu com Deus. eu acredito que uma pessoa, quando serve a Deus, ela tem uma experiência A com ele. pergunta é, então, por E isso que... confia e sabe que Deus existe, então ela não tem dúvida. Eu acredito, né? Que as pessoas que passam a ser evangélico e aceitam Jesus. É por isso que Entendeu? assim, quando nós servimos, o servir é prestar serviço. Ok? Evidentemente. Evidente que nem todos que servem sabem por que está servindo. E nem o significado.
A gente pergunta na igreja, quem serve a Deus, todo mundo levanta a mão. Quando explica o que é servir, pergunta de novo, nem todos. E eu estou perguntando a todos os evangélicos. Então, se tem evangélico que tem dúvida que se serve ou se não serve, dúvida e convicção não casa. Se você tem convicção, você sabe. Se você não tem convicção, você ainda não tem certeza. Isso é grave quando você pergunta na igreja, quem serve a Deus? Aí quando você explica o que significa e pergunta de novo, as pessoas aí pergunta quem serve a Deus, poucas pessoas levantam a mão. Isso não é uma sinceridade. Isso é grave. Porque há quanto tempo essa pessoa está achando que está servindo e agora percebe que não está? E a pergunta é, a partir dali, qual é o conceito dela? É continuar assim ou mudar o conceito? Ou, de fato, passar a servir? Agora, pergunta dentro da igreja também, quem é perfeito? Não, mas aí não cabe. Entendeu? Não. Aí Porque não, às vezes você quer não passar cabe uma a coisa pergunta. pra pessoa, às vezes a pessoa não sabe aquele significado, tipo, tá servindo a Deus da forma dela, entendeu? Mas quer que seja daquele jeito como você estuda. A Bíblia é o modelo. É servir a Deus de acordo com a Bíblia, não é de acordo com o que eu quero. Quando eu pergunto quem está servindo a Deus, a pessoa tem que pensar no que a Bíblia diz acerca do que é serviço, não no que eu acho. O meu conceito de servir independe. O que manda é a regra de fé e prática, a palavra. O que é servir a Deus? Daí vem a pergunta. Se o que a Bíblia diz que é servir levou a pessoa a ficar entre a cruz e a espada em cima do muro, não sou eu quem fez a pessoa ficar em cima do muro. Foi a consciência dela. Ok? Porque Jesus nunca chamou e ninguém que o serve é perfeito. Ele chamou para um propósito. Perfeição. Isso sim. Esse é o propósito. E qual é o servir aí? Me mostre aí. O que é servir? É já que tu tá falando. Não é tu, é a Bíblia, gente. Então, para poder a gente ver se a gente Pois está dentro é, do porque servir. senão vai pensar que é algo pessoal. Tu não sou eu. Eu estou ensinando Bíblia. Quando eu estiver ensinando coisas minhas, aí ok. Quando eu estiver ensinando Bíblia, aí os questionamentos tem que direcionar a Bíblia. Perguntar de acordo com a Bíblia. Vamos para a Bíblia. O que é confiar em Deus? O salmista disse, eu me refugi. Eu estou lendo Bíblia. Eu me refugi. O que significa refúgio? Refúgio é um ambiente de quem confia. Ponto. É por isso que Salmo 91, eu li isso aí várias vezes, vou falar de novo. Aquele que habita, porque tem quem não habita. A sombra, com crase, na sombra do Onipotente descansa. Descansa é ficar tranquilo. Sombra é um lugar de descanso e refrigério. Quem oferece isso? O Altíssimo. Mas oferece para aqueles que habitam. Então existem os que não habitam. Habitar, quando Davi disse que ele está refugiado, ele está habitando, mesmo que transitoriamente, ficticiamente, ele esteve dentro da caverna, ok? Ele esteve dentro da caverna temporariamente ou para sempre? Temporariamente. Até passar uma fase. E aí ele sai da caverna. A Bíblia diz claramente que ele saiu da caverna. Ali foi o quê? Um refúgio temporário. Mas o Deus que estava com ele nessa caverna levou ele para outros lugares. Ou seja, ele deixou a caverna, mas não deixou de confiar. Então, o que é caverna? Caverna representa a fase na nossa vida. Existem fases que nós nos sentimos inseguros. Não é Deus quem causa essa segurança, mas a circunstância. O desemprego, a falta de dinheiro, a falta de saúde, isso nos traz o quê? Insegurança. Davi sentia inseguro quando ele era perseguido ou pelo filho ou pelo rei Saul. E ele recorria em quem? Em quem lhe dava segurança. Então, o que é que nos dá segurança? Pergunta a Alessandra. Palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante, que nos dá segurança. Nós lemos o texto aí, o quê? Confia no Senhor. Este é o conselho do salmista Davi. Aí, o verso 5 que nós lemos, diz o quê? Entrega o teu caminho. Isso é o quê? Uma prova de confiança.
Qual é o problema que você está vivendo? É espiritual? É material? Não importa. Não responda. Só entenda que, seja qual for o problema, em ordem espiritual, em ordem material, entregue nas mãos de Deus. Porque tudo que caberia a você fazer, você não consegue. Saiu da sua patente. Entrega na mão de Deus. Entregou? Beleza. Consegue dormir? Não. Então você não entregou. E por quê? Porque você entregou na mão de alguém que você não confia. Pega uma criança de colo e entrega na mão de uma mulher desconhecida e durma. Você vai conseguir? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que... Por quê? Porque você não confia, você não conhece, não tem um histórico de conversa. Quando você entrega essa criança na mão de alguém que você confia, pronto, está na mão da pessoa. Eu confio na pessoa. Então eu sei que a pessoa está cuidando bem, porque eu confio na pessoa. Ok? Assim é Deus. Você entregou o quê? A crise, a dificuldade, seja lá o quê? O que for na mão de Deus. Entregou? Beleza, então você agora confia. Quando vier aquela incerteza, mas será? Não, não tem será. Está na mão de Deus. Eu confio em Deus. Pastor, Pois não. a confiança também caminha junto com a firmeza e da continuidade. Um exemplo, que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Eu digo isso porque muitos dizem: eu confio no Senhor, mas ficam repousados, ficam só deitados, esperando acontecer algo. E não dá o tocante das coisas. Eles ficam... A palavra fugiu agora. Acomodado. Mas aí, assim. aqui nós deixamos duas frases aqui, infelizmente você não notou, por motivos do atraso. Então se pega com alguém. Lê para mim a frase que nós deixamos, a primeira frase. O caminho da confiança é contrário ao argumento da fuga. Viu? Lê de novo. O caminho da confiança é contrário ao argumento da fuga. Exatamente. O caminho da confiança é contrário ao argumento da fuga. Então, uma coisa é você confiar e outra coisa é você usar argumento para fugir. Quando usamos argumento para fugir, nós estamos simplesmente maquiando a nossa confiança. Bom, como eu não confio, eu vou fugir. Porque a Bíblia diz para fugir de toda aparência do mal. Mas qual é a aparência? Porque existe o que é aparente, e de fato é o mal, e existe o que é ilusório. A exemplo do que os discípulos viram Jesus em alto mar dizendo que era fantasma. Ok? Poderiam dizer ali que Jesus era fantasma, não sendo? Mas qual foi a aparência que eles tiveram? De um fantasma. E Jesus era fantasma? Então, às vezes, nós vemos aparência de mal onde não é o mal, é o bem. Jesus estava indo ao encontro deles para andar com eles e eles vendo em Jesus um perigo. Pegaram? Eu me confundi agora, se é Eliseu ou Elias que se refugiou quando fez o negócio. Mas aí foi insegurança. Foi insegurança, né? Quando Elias foge da Jezabel, ele se esconde em uma caverna, aí Deus vai lá. O que está fazendo aí Elias? Por que Deus fez essa pergunta? Porque não foi Deus quem mandou ele fugir. E aí ele argumenta o motivo da fuga. Todos os profetas morreram, só eu. Aí Deus falou para ele: não, está enganado, tem mais 7.000. Ok? Ele quis justificar sua fuga, argumentando o motivo que o levou a fugir. E aí ele pede para morrer, entendendo que era o único biscoito do pacote. E foi surpreendido com a resposta de quem vê tudo. Não seria melhor ele perguntar: Senhor, eu sou o único ou é impressão minha? Deus ia falar: é impressão tua. Mas ele afirma para Deus: eu sou o único. Aí Deus disse: não, tem mais 7.000 ainda. Pegaram? Que não dobraram. O que Deus quis dizer para ele? Tem mais 7.000 que ainda confiam. Você não é o único que confia. Existem mais 7.000. Confere, não? Então ele argumentou, ele usou de argumento o motivo da sua fuga.
Isso é a frase que eu coloquei aí, que o caminho da confiança é contrário ao argumento da fuga. Tá certo? Então, precisamos entender quando o salmista usa tanto esse texto do número 11, quanto o texto do número 12. Se vemos aí, olha, a parte B do texto, do verso primeiro, ele diz o seguinte: fuge para a vossa montanha como pássaro, ou fugiria, ou fuge é uma expressão gramatical que parece que está dizendo que fugiu, né? Fugir, mas é fuge. Como, pois, dizeis a minha alma, fuge, é mesmo que fuga ou fuja, mas a expressão aqui da língua é fuge, é mesmo que fuja, ok? Para a vossa montanha como pássaro. Ele está dizendo que no Senhor ele refugiava, ele não tinha motivo para fuga. Entendeu? Ele não tinha motivo para fugir. Aqui, nessa circunstância. Mas houve alguns momentos em que ele precisou fugir. Daí vem, por isso que ele pergunta não, quando ele entrega a mãe e o pai para o rei Moabita, ele disse que ele ainda não sabia o que Deus queria fazer na vida dele. Porque ele estava sendo perseguido por Saul, ele não sabia o que ia acontecer. Então ele pediu para que o pai e a mãe, que eram certamente senhores, anciãos, né, ficassem na outra cidade até, porque talvez não poderia correr com ele, fugir com ele, caso fosse necessário numa diligência. Ok? O verso 2. Pois olha, os inimigos armam o arco, põem as flechas na corda, para que com elas atirarem as escuras, ou as ocultas, aos retos de coração. Isso aqui, no caso, ele está dizendo que os inimigos estariam às espreitas. Ok? Na verdade, que já os fundamentos se transtornam o que podem fazer o justo. Aqui são perguntas. Um monte de pegadinha, percebe que na leitura tem um monte de pegadinha? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. Então ele deixa muito claro que o trono está nos céus, mas os olhos do Senhor estariam atentos. E as suas pálpebras, aí no caso é fazendo menção ainda aos olhos, certo? Provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Aí o salmista diz: sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua porção, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Ou seja, Deus dá atenção, Deus cuida dos que são retos. O que é ser reto? É ser honesto. Quando faz menção ao ímpio, está falando do desonesto. Ímpio é desonesto. E a gente às vezes entende ímpio como não evangélico. Não, não é nada disso. Tem evangélico que também é desonesto. Tá certo? Então, o palco daí Chico e daí Francisco. Mas existem aqueles evangélicos que, além de ser evangélicos, são retos também. Ok? Bom.